Hoje eu quero falar do Dom Pedro I, que é uma figura pitoresca, né, na história do Brasil. E ele veio para o Brasil ainda criança, né? Ele era filho do Dom João VI e da Carlota Joaquina. Ele veio para o Brasil ainda criança, fugido das tropas de Napoleão, porque Napoleão invadiu Portugal, né? E eles foram obrigados a fugir, né, de Portugal e vieram para o Brasil. Cerca de 15 mil pessoas vieram para o Rio de Janeiro, né? E até um fato curioso, que é por isso que o carioca tem aquele sotaque chiado, né? Que tem aquele sotaque diferente do resto do Brasil. Foi por conta do número de portugueses que vieram para o Brasil em 1808. Então, 15 mil pessoas, claro que influenciaram na fala, né, dos que já moravam aqui no Rio de Janeiro. Então, continuando, ele era filho da Carlota Joaquina, né, uma espanhola, e filho do Dom João VI, um príncipe português. Ele veio para o Brasil, ele cresceu, né, como um brasileiro. Enfim, ele muito apegado ao Brasil, né, se tornou muito apegado ao Brasil. E ele era uma figura, né, como se diz no popular. Ele era uma figura. Ele não tinha os modos que deveria ter um príncipe, ele não recebeu a educação que um príncipe deveria receber, até porque ele era o segundo filho, né? Ele não foi o primogênito da família. Então, ele cresceu assim, como uma árvore, digamos assim, né? E ele cresceu. E aí, como morreu o primogênito da família, né, do Dom João VI e da Carlota, ele foi obrigado a ser o príncipe herdeiro, né? E ele sempre foi um mulherengo, né? Desde novinho, assim, ele sempre foi um mulherengo. Ele engravidou até freiras, para vocês terem uma ideia, né? Ele engravidou uma freira, engravidou qualquer pessoa que fosse, né? Engravidou várias mulheres diferentes. E dizem os historiadores, né, que ele teve mais de 30 filhos ao longo da vida dele, né? Ele morreu bem jovem, aos 36 anos de idade, mas já tinha mais de 30 filhos, reconhecidos e não reconhecidos. Com a Leopoldina, aquela esposa oficial, ele teve 9 filhos, né, dos quais o Dom Pedro II é um deles, né, o que foi o imperador do Brasil depois dele. Teve com a famosa Marquesa de Santos, ele teve 5 filhos. E ele reconheceu 2 delas, deu títulos de nobreza, inclusive, para 2 delas. E depois que ele enviou da dona Leopoldina, né, que também morreu muito jovem, aos 29 anos, ele casou com a Amélia, que era também uma nobre. O curioso de tudo isso é que quando ele enviou da Maria Leopoldina, ele precisava contratar um novo casamento, né? Contrair matrimônio. E aí, a pessoa que foi incumbida de procurar uma esposa para ele na Europa descobriu que nenhuma mulher queria casar com ele da nobreza, porque já naquela época já se sabia da fama do Dom Pedro I, né? Isso que não tinha nada do que tem hoje, não tinha internet, não tinha, enfim, Google, não tinha nada. Mas a mulherada já sabia da fama do Dom Pedro I e muitas recusaram casamento, até que ele conseguiu casar com essa Maria Amélia, que era uma nobre, né, pertencia à nobreza. E ele teve mais uma filha com a Amélia. Essa filha morreu com 21 anos, sem deixar nenhum descendente. Mas, enfim, depois, né, ele teve vários filhos, vários. Uns ele reconheceu e outros ele não reconheceu. E o curioso disso tudo é que a gente lendo, né, a história do Dom Pedro I, a gente tem a impressão que ele sempre foi um bom pai, que ele sempre prezou pelos filhos, né? Apesar dele não ter tratado bem a Leopoldina, né? Ele sempre tratava bem todos os filhos dele, sejam reconhecidos, sejam não reconhecidos, né? E isso é uma coisa importante, né, da gente comentar, né? Era isso então,
Daqui a pouquinho eu vou fazer um outro vídeo, espero que seja melhor. Tchau!